الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Prezados irmãos e irmãs, Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, dos ilustres companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele conta que serviu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por 10 anos, conforme ele disse: "Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, fama qala li ufin qattu." Portanto, Anas diz que serviu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por 10 anos e nunca, durante esse período, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam manifestou algum desagrado para com ele, nem que fosse com uma simples palavra de uf, que é uma manifestação mais insignificante de descontentamento. E ele disse também que nunca o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele: "Por que não fizeste isto?" Ou "Por que fizeste isto?" Portanto, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam emigrou para Medina, a mãe do Anas, radiyallahu ta'ala anhu, foi visitar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ela trazia consigo seu filho Anas, que na altura tinha 10 anos. E disse assim para o profeta: "Ya Rasulullah, eu venho te visitar e trago comigo o meu filho Anas. E trago para servi-lo, para servir a si." O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam acolheu Anas, radiyallahu ta'ala anhu. Ele tinha 10 anos. E Anas serviu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam durante este período. E segundo o Anas, ou contam os historiadores, nunca se separou o Anas do profeta por muito tempo. Por poucos instantes apenas é que o Anas se separava do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E foi por esse fato que o Anas tornou-se um dos sahabas que relatou, ou está no grupo dos sahabas que relataram mais hadiths. E ele conta realmente que serviu o profeta por este tempo, e o caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era tão excelente, tão profundo, tão grandioso, que nunca o profeta censurou a ele por alguma falha que ele tivesse cometido como um servente do profeta, por alguma coisa que ele tivesse feito mal, por alguma coisa que não tivesse feito bem. Nunca o profeta censurou a ele, ainda que fosse por uma expressão mais insignificada, uf. Portanto, isto demonstra o quê? O grande caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sendo ele um líder, sendo ele um estadista, sendo ele um comandante, mas mesmo assim o profeta manteve sempre a sua postura de muita moderação, manteve sempre a sua postura, apesar do estatuto que ele ostentava, da posição que ele ocupava, sempre manteve a postura de humildade para com todos, para com os que estavam abaixo dele, para com a sua família, para com os seus companheiros, para com os seus filhos, para com as suas esposas. Sempre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pactuou por humildade, pactuou por moderação. E realmente são muitas passagens que nos contam e que nos apresentam aquilo que era o comportamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a conduta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como é que ele lidava com as pessoas. E é muito importante isto. E é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala disse claramente no Corão:
a respeito do caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Certamente, ó Muhammad, tu tens um grandioso caráter. Tu és dotado de um caráter excelente. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é que está aqui a dar este certificado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E é um certificado que vem no Coran. Que certificado pode ter mais validade do que este? Mais peso do que este? Que Allah passa o certificado de bom comportamento. Nos nossos tempos, nós quando íamos à procura de algum emprego, pedíamos um certificado, um atestado de boa conduta. Portanto, vejam, meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala no Coran dá este certificado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E não só, Aisha também, radiyallahu ta'ala anha, quando fala acerca do caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela disse: Kana khuluquhu al-Quran. Portanto, o caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam espelhava o Coran, espelhava aquilo que o Coran recomenda, aquilo que o Coran impede, aquilo que o Coran exorta, aquilo que o Coran ordena. Estava tudo patente no caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lidava com a sua família, com os seus filhos de boas maneiras, com os seus companheiros de boas maneiras. Segundo consta no hadith narrado por própria Aisha, ela diz que quando Fátima, que era a filha ou uma das filhas mais queridas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fosse visitar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assim que chegasse à casa do profeta, assim que ela entrasse, o profeta levantava-se e ia recebê-la na porta. Pegava a mão dela, beijava ela e fazia sentá-la no lugar onde o profeta sentava. Assim também acontecia quando o profeta fosse à casa de Fátima. Assim que o profeta chegasse na porta, Fátima levantava-se e ia receber o profeta na porta. Pegava a mão do profeta, beijava o profeta e punha o profeta a sentar-se no lugar dela. Portanto, este era o comportamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para com seus filhos. Ele tinha este caráter para com seus filhos, apesar de ser o líder, apesar de toda a autoridade que ele tinha, mas ele tratava os seus filhos com esta humildade. Portanto, é assim também que nós devemos ser. Tratar os nossos filhos também com humildade. Educar os nossos filhos. Educá-los a praticar o salat. A partir de quê? A partir dos 7 anos. É a partir dessa altura que nós devemos educar os nossos filhos. Conforme o profeta disse: Muru awladakum bis-salati wa hum abna'u sab'a. Portanto, ordenai os vossos filhos a praticar o salat quando tiverem 7 anos. Adribuhum alayha wa hum abna'u 10. E repreendê-los quando tiverem 10 anos. Se não fizerem o salat, o profeta disse repreendê-los, dar repreensão aos filhos. Porque depois dessa idade, quando começarem a atingir 13, 14, 15 anos, vai ser muito difícil. Porque aos 15 anos, aos 16 anos, se a pessoa não conseguiu moldar o seu filho na conduta islâmica, então vai ter muita dificuldade. Porque aos 16 anos, o filho já começa a confrontar o pai. Já começa a confrontar o pai. E se o pai for muito insistente, vai começar a haver um distanciamento entre pai e filho. Aí requer já outra metodologia. Portanto, é muito importante, a partir dos 7 anos e a partir de criança, haver um bom relacionamento entre pai e filho. E é por isso que o profeta também tinha este bom relacionamento com os seus filhos, principalmente as suas filhas que aceitaram o Islã, que tiveram a oportunidade de aceitar o Islã. Porque os outros rapazes morreram antes do profeta receber a profecia, tirando, portanto, o Ibrahim, que morreu ainda criança.
Portanto, meus irmãos, é extremamente importante a maneira como nós lidamos, a conduta que nós temos, o caráter que nós temos em casa, com a esposa também. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele, apesar de ser um líder, conforme consta nos hadiths, ele era um indivíduo que fazia todos os trabalhos comuns que eram feitos pelos homens naquela altura. Ordenhava as ovelhas, o profeta consertava os seus sapatos, o profeta também consertava a sua roupa, cozia a sua roupa pessoalmente, quando tivesse, portanto, quando ficasse rasgado, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia todos estes trabalhos. E não só fazia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam esses trabalhos, como ele tinha, portanto, recomendava também a sua própria filha e os seus filhos também a suportarem os trabalhos de casa. Nós sabemos que Fátima radiyallahu ta'ala anha, a filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, certa vez foi à casa do profeta e foi, portanto, lamentar que ela já estava, portanto, a sofrer algumas sequelas nas mãos por causa do trabalho caseiro, e pediu ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para arranjar um escravo ou uma escrava para ela. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou a ela, disse: olha, em vez de te arranjar uma escrava, um escravo, todos os dias ao te deitares, recita 33 vezes Subhanallah, 33 vezes Alhamdulillah e 34 vezes Allahu Akbar. Isso é melhor que ter um escravo, é melhor que ter um servente. Portanto, o profeta ensinou a sua filha este dhikr, esta recordação, que era melhor que ter, portanto, um servente. Portanto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele na sua casa, na sua família, também passava por situações comuns que nós passamos hoje. Porque o ser humano sempre teve a mesma mentalidade. Os tempos é que mudam, mas a mentalidade é a mesma. Aquelas situações que nós passamos também em casa com as nossas esposas, situações de ciúmes, o profeta também passava por muitas dessas situações. E ele sempre encarou essas situações com muita calma, com muita tranquilidade. Nunca se exaltava quando as suas esposas manifestavam algum comportamento de ciúme. Nunca mostrava que ele era o homem, que ele é que mandava em casa. Não, ele sempre era moderado, fazia compreender a elas que o pensamento delas era errado, que estavam a agir de forma errada. E ele gostava sempre de alegrar as esposas. E é por isso que certa vez, quando veio uma senhora que era vizinha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela era de origem persa e era conhecida dali em Medina pelo caril que ela fazia, muito famoso, muito gostoso. E ela veio certa vez à casa do profeta, veio convidar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ir à casa dela, porque ela tinha cozinhado nesse dia esse caril. Ela disse que: Ya Rasulullah, estou-lhe a convidar para vir à minha casa. O profeta estava em casa da Aisha, perguntou a ela: e esta também? A senhora disse: não. Então o profeta disse também: não, também não aceito. A senhora foi embora, a vizinha, mas voltou outra vez. Disse que era Rasulullah, estou-lhe a convidar a si para vir à minha casa comer o caril que preparei. O profeta voltou a perguntar: e esta? Ela disse: não. A senhora voltou outra vez. Pela terceira vez, quando veio, disse que era Rasulullah, estou-lhe a convidar para vir à minha casa. O profeta perguntou: e esta? Ela disse sim, pela terceira vez. Pode vir com ela. Foi quando o profeta aceitou. Portanto, o profeta também gostava de alegrar as suas esposas, porque ele podia ter aceito o convite, talvez a sua esposa pudesse ficar magoada por isso, mas ele não aceitou este convite, não aceitou o convite. Temos que ter cuidado também, muitas vezes somos convidados uma pessoa, há casamentos que convidam-nos uma pessoa, e por regra isto não é muito correto. Portanto, é por isso que o profeta perguntou: e esta? A senhora disse que não, estou-te a convidar a si só. Então o profeta disse: não aceito. Até que convidou os dois, o profeta e a Aisha, e
nessa condição, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aceitou o convite. Foi à casa da senhora, comeu lá, passou a refeição lá em casa desta senhora. Portanto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era este indivíduo que era dotado deste excelente caráter. Até nas alturas em que as pessoas excediam, até nas alturas em que as pessoas demonstravam, portanto, alguma conduta errada para com ele, ou para com a religião, conforme nós já ouvimos falar várias vezes acerca daquela passagem daquele beduíno que veio até a mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e estava a urinar num canto do masjid, e os sahabas, os companheiros do profeta que estavam ali, insurgiram-se contra este beduíno. O profeta disse: não, parem, deixem ele acabar de urinar. Então, quando ele acabou de urinar, o profeta chamou a ele e disse para ele: olha, este é um local sagrado, este é um masjid, não é digno de se fazer urina aqui, não é digno de se colocar sujeira, de deitar lixo aqui. Então o homem percebeu. Portanto, esta maneira que o profeta tinha de educar as pessoas, de ensinar as pessoas, e com aquele jovem também que veio ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e de longe pediu autorização ao profeta, de Ya Rasulallah, eu peço autorização para fazer zina. Veja lá, meus irmãos, chegar alguém e dizer que Ya Rasulallah, eu peço autorização para fazer zina. O profeta estava ali e estavam também os companheiros do profeta, ficaram exaltados com esta situação. Quiseram também surgir-se contra este jovem, porque isto aqui entenderam como um acto foi um indivíduo que foi mal educado para com o profeta. Então o profeta disse: não, deixem a ele, tragam ele para aqui próximo de mim. Trouxeram o homem para perto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta perguntou para ele: havias de ficar satisfeito se fizessem o mesmo com a sua mãe? Ele disse: não. Havias de ficar satisfeito se fizessem o mesmo com a sua filha? Ele disse que não. Havias de ficar satisfeito se fizessem o mesmo com a sua irmã? Ele disse que não. Então o profeta disse também às pessoas: ninguém gosta que isso seja feito com sua mãe. Ninguém gosta que isso seja feito com sua filha. Ninguém gosta que isso seja feito com sua irmã. O profeta ainda perguntou para ele: havias de ficar satisfeito se isso fosse feito com sua tia paterna? Ele disse que não. O profeta disse: as pessoas também não gostam, ninguém ia gostar que isso fosse feito com a sua tia. O profeta perguntou também a sua tia materna. Ele disse que não. Então, depois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pôs a mão na cabeça dele e fez um duá para ele: que Allah perdoa os pecados dele, ou Allah purifica o coração dele, ou Allah preserva, portanto, o sexo dele. E segundo dizem, a partir daquela altura, este indivíduo, este jovem, já, portanto, até quando ele ao andar baixava o seu olhar, por causa do duá do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas isto é como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o comportamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Consta também numa outra ocasião, certa vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam comprou um camelo, na condição de pagar a posterior, um tempo que foi combinado que devia se pagar a posterior. O profeta levou o camelo e voltou, portanto, para a sua casa. Quando passou aquele período, quando chegou, portanto, aquele período em que era o tempo para se pagar o valor daquele camelo, o homem, o dono do camelo, veio ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E foi muito indelicado a fazer a exigência. Exigiu de uma forma bruta, exigiu de uma forma rude, de forma indelicada. Levantou a voz para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os sahabas também que estavam ali não toleravam isto. Mas mesmo assim o profeta disse para eles: deixem a ele. Depois o profeta disse uma coisa muito importante: deixem a ele, porque qualquer indivíduo que tem uma reivindicação legítima por fazer,
tem direito de falar. Tem direito de se pronunciar. Qualquer indivíduo que tem uma reivindicação legítima por fazer, tem o direito de se pronunciar. Portanto, deixem a ele falar, deixem a ele reivindicar o que ele quer, que eu ia tratar com ele. Portanto, este era o comportamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele que era o juiz, o profeta era o juiz. O profeta era o líder. O profeta era o comandante. O profeta era o estadista. Mas mesmo assim tolerou este indivíduo que veio e levantou a voz para ele. Foi rude com ele. Excedeu-se contra o profeta. Falou com o profeta de forma indelicada. Os sahabas quiseram pegar este indivíduo, porque não toleravam tal situação. Mas mesmo assim o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para eles: deixem a ele, porque qualquer pessoa que tenha uma reivindicação legítima por fazer tem o direito de se pronunciar. Portanto, meus irmãos, este era o quê? Era o caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era a maneira como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lidava com as pessoas. Era a maneira como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lidava com os seus companheiros. Segundo consta nos hadiths, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando encontrasse um seu companheiro na rua a andar, e esse companheiro pegasse a mão do profeta, o profeta nunca largava a mão até que fosse o companheiro o primeiro a largar a mão. Nunca o profeta largava a mão até que fosse o companheiro o primeiro a largar a mão. E se o profeta estivesse a andar e viesse alguém a seguir o profeta continuava, nunca o profeta era o primeiro a separar-se deste companheiro. Era sempre primeiro o companheiro a separar-se do profeta. Veja o comportamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a conduta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que tinha com os seus companheiros, o respeito que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha para com os seus companheiros, a consideração que o profeta tinha para com os seus companheiros, apesar desta posição que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ocupava. Portanto, meus irmãos, é assim também que nós devemos seguir esse exemplo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seguir esse comportamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta portanto, os não muçulmanos, o profeta também visitava. Tinha um jovem que servia, portanto, era vizinho do masjid do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta, certa vez, quando este jovem adoeceu, o profeta foi visitá-lo. Portanto, o profeta era um judeu, o profeta foi visitar a ele. O profeta até com os não muçulmanos também lidava com eles de boas maneiras. Este jovem adoeceu e o profeta foi visitá-lo. O profeta chegou perto dele, quando foi lá visitá-lo, e disse para este jovem, o jovem estava ao lado do pai, disse para o jovem: abraça o Islã, aceita o Islã, diga ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, pronuncia o kalima. O jovem olhou para o pai disse assim para ele: aceita o que está a dizer Abu Qasim, aceita o que está a dizer Muhammad. Então o jovem, ali naquele instante, pronunciou o kalima, pronunciou o shahada, e o profeta disse: alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar. Todo o louvor é para Allah, que o salvou do fogo do Jahannam. Portanto, este comportamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de ter visitado este jovem, apesar de não ser muçulmano, ser um judeu, vejam, foi motivo para este jovem abraçar o Islã. Portanto, era este o comportamento que o profeta tinha, até mesmo para estes não muçulmanos, que, portanto, eles, às vezes, outros deles eram rudes com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Também naquela passagem que nós todos conhecemos, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi para Taif. Todos nós já ouvimos falar várias vezes do que aconteceu quando o profeta foi para Taif. Depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ter perdido as pessoas que eram mais queridas para ele, que era o seu tio Abu Talib e era Khadija. Khadija era uma esposa muito querida para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E segundo consta, Aisha
tinha tanto ciúme de Khadija, até morta. Até Khadija morta, Aisha tinha ciúme dela. Porque o profeta muitas vezes falava de Aisha, de Khadija, mesmo ela morta, falava de Khadija. E a Aisha ainda dizia para o profeta: estás a lembrar dela porque se ela deu-te uma coisa melhor que sou eu. O profeta disse que não. A Khadija foi aquela esposa que me acudiu quando todos estavam contra mim, que aceitou o Islã quando ninguém estava a aceitar, que acreditou em mim quando ninguém estava a acreditar, que me confortou quando ninguém queria me confortar e que me deu filhos que nenhuma outra mulher deu. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha um amor muito especial por Khadija. E por isso que quando aconteceu a conquista de Meca, quando o profeta conquistou Meca, vieram umas senhoras que vieram conversar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o profeta ria-se e chorava. Depois perguntaram ao profeta: por que fazes isso? Por que fizeste isso? Ele disse: olha, eram companheiras de Khadija, eram amigas de Khadija, e nós estávamos a lembrar aqueles tempos de Khadija. Então, meus irmãos, portanto, o profeta tinha este amor muito profundo por Khadija e tinha também por Aisha, sem dúvida, porque quando perguntaram ao profeta: quem é a pessoa que tu mais gostas? Ele disse: Aisha. Quem é a pessoa que tu mais gostas? Ele disse: Aisha. E perguntaram a ela, dentre os homens, ele disse o pai dela, que é Abu Bakr. Depois perguntaram a seguir quem? Ele disse Umar, radiyallahu ta'ala anhu. Portanto, não há dúvidas que o profeta também gostava muito da Aisha e gostava de todas as suas esposas. Mas o coração, sempre nós sabemos que tem suas limitações. E por isso é que Allah fez o homem como ele é. A natureza do ser humano manifesta-se em todo o ser humano. Não é porque ele é profeta que ia ter uma natureza diferente, não. Mas só para lembrar aos irmãos que realmente o profeta tinha esta conduta extremamente, portanto, virtuosa. Era um indivíduo de uma conduta muito excelente. Era uma pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala menciona, portanto, o seu caráter no Corão, quando diz wa innaka la'ala khuluqin azim, e que nos resta, meus irmãos, é seguir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso é que resta a cada um de nós, seguir aquilo que é o exemplo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que possamos ter sucesso aqui no dunya, assim como no akhirah. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.